Ora, nas reuniões que tive com os vários grupos nas passadas 2 semanas, ah, portanto, consegui identificar que havia, algumas coisas que dava jeito que vocês soubessem fazer, no R e que alguns de vocês, descobriram por vocês, outros não, portanto, relacionados com a a manipulação dos resultados da análise de enriquecimento e a produção de gráficos, hum, que representem esse enriquecimento. Por isso fiz aqui um script com os complementos. Aliás, vou produzir dois, mas um está mais relacionado com as pessoas, com alguns grupos que vão fazer a análise da interseção de enriquecimentos de duas listas. Enquanto se calhar a maioria dos grupos optou por fazer o enriquecimento funcional da interseção de uma lista da interseção de uma lista não, de uma lista de proteínas resultantes da interseção das listas de alvos e reguladores ou da interseção tripla de alvos, reguladores e interatores. Para este script, que já está disponível no Moodle, o que é que tem? Portanto, tem uma primeira parte idêntica ao que vocês já fizeram, em que, portanto, no fundo, vocês já fizeram isto. Portanto, carregam as 3 fontes de listas de interações, extraem as listas dos interatores, dos alvos, dos reguladores. Neste caso, em particular, eu vou só analisar uma interseção tripla, tanto entre os alvos e reguladores e os interatores. Por alguma razão que eu ainda não consegui perceber, mas vocês, os vossos fecheiros originais, pelo menos de alguns grupos, os vossos fecheiros originais, principalmente do Omnipath e do Doroteia, têm tamanhos diferentes dos meus, números de interações diferentes dos meus. Eu ainda não consegui chegar a uma versão que dê exatamente o resultado que deu aos vossos grupos, mas não considerei isso importante, porque parece-me que o erro está na versão do fecheiro e não no vosso procedimento. Pronto. Portanto, eu aqui faço então com a Package Cluster Profiler e OrgHS HDB, com a função enrichGo, faço o enriquecimento desta lista da interseção tripla. Tem aqui uma diferença face àquilo que vocês fizeram, é que tem aqui esta opção readable igual a T. Isto faz com que no resultado, aqui vamos ver, eu já tenho aqui o BP todos tab. Onde é que ele está? BP todos tab. A diferença é que aqui no GeneID, em vez de aparecerem os códigos Uniprot, aparecem os gene symbol, ou seja, o nome dos genes, que eventualmente é mais legível e pode facilitar-vos um bocadinho a procura de informação sobre cada um destes genes. Portanto, esta é uma pequena diferença. Mas a análise de enriquecimento e os processos que aparecem enriquecidos deverão ser os mesmos, quer tenham aqui o readable igual a true ou o default, que era o readable igual a false. Pronto, agora, eu quando ouvi este resultado, uma coisa que me chamou a atenção é que se eu ordenar aqui, eu tenho um grande número de processos enriquecidos, considerados estatisticamente enriquecidos, que só têm 2 proteínas associadas. E portanto, com processos em que apareça só uma, duas, às vezes até podemos querer eliminar os 3, mas aqui com os 3 eventualmente já... Deixa passar o avião. Com 3 proteínas, portanto, que as 3 proteínas em simultâneo sejam artefactos, ou seja, que apareçam numa das 3 listas devido a um artefacto na origem dos dados e não a realmente serem simultaneamente interatores, neste caso interatores, alvos e reguladores. Portanto, eu sugiro que mantenham os termos que têm 3 ou mais proteínas, mas reduzir os termos, eliminar os termos que dão enriquecidos, mas que só têm associados na vossa lista. E isto é independentemente se estão a analisar a lista da interseção tripla, dupla, o que for. O que nós queremos é eliminar termos que têm um número tão pequeno de genes na lista que não podemos ignorar a probabilidade que sejam, pelo menos uma destas proteínas seja um artefacto e, portanto,
aqui temos com duas proteínas, se só tivéssemos uma, provavelmente o termo já não dava enriquecido. Portanto, estamos a tentar eliminar processos que possam aparecer aqui de uma forma casual e não devido a uma associação real entre este processo e estas proteínas que eventualmente são candidatos a formar ciclos de retroação com o NF-κB. Portanto, como é que vamos eliminar isto? Para eliminar termos de uma lista de enriquecimento, temos aqui estas linhas, que na prática o que nós vamos fazer é vamos usar aqui uma função chamada dropgo, que é também da Package Cluster Profiler, que recebe como input um objeto que saiu do enrichgo, portanto o BP todos, mas depois vamos dar-lhe uma lista de termos que nós queremos eliminar. Queremos tirar linhas daquela lista de termos enriquecidos. Então, o que nós vamos aqui fazer é, como já tínhamos convertido o objeto num tab, num data frame, conseguimos perguntar quais são os IDs, portanto vou mostrar aqui, quais são os IDs deste data frame que correspondem a um count menor que 3. Sim? Portanto, para fazer isso, é com esta linha aqui, portanto, queremos todos os IDs para os quais esta condição seja verdadeira. BP todos tab cifrão count, portanto a coluna count, menor que 3. Aqueles que forem menor que 3, os seus IDs vão aparecer aqui no toDrop. E se eu for aqui ao environment, tenho aqui a variável toDrop, que tem 136, é um vetor com 136 elementos, que tem os GoIDs. Tendo esta lista de termos de GoIDs, eu posso usar a função dropGo e ela vai-me gerar uma lista de funções enriquecidas menor. É importante tentar fazer esta eliminação destas funções, antes de fazer o simplify. Porque o simplify, quanto menor for o número de processos que ele tiver que simplificar, em princípio, melhor vai funcionar a função simplify. Portanto, aqui primeiro encontro a lista de termos que tem uma contagem menor do que 3, elimino esses termos do objeto que tem os resultados de enriquecimento, faço o simplify e depois, para visualizar, então, olho para um data frame e temos aqui o data frame em cima, BP todos 3 simptab. Onde é que está o BP todos 3 simptab? Todos 3 simptab, que já só tem 100 funções enriquecidas, portanto todas elas com mais do que, com 3 ou mais genes associados. Portanto, isto é um subconjunto daquele BP todos tab inicial, que tinha 344, portanto foram primeiro eliminados 136 termos com menos do que 3 genes associados e depois foi feito o simplify e daí resultou um total de 103 funções de processo enriquecidos. Portanto, eu aqui por acaso fiz o simplify com o 0.75, eu penso que alguns de vocês fizeram com o 0.5, que é, desde que esteja explicado nos métodos como é que foi feita a simplificação, com 0.5 vai reduzir a um número menor de termos. Não há problema, podem escolher o 0.5 ou 0.65 conforme ao analisarem os resultados vos pareça que faça mais sentido. Agora, temos então um objeto, portanto, temos este tab que é um data frame, mas temos o objeto que resultou da simplificação, que continua a ser um objeto do tipo enrich, portanto, aparece aqui, este BP todos 3 simp é um large enrich result. Isto é um tipo de objeto. E para fazer os gráficos, temos que usar este objeto como input para um objeto deste tipo como input para fazer os gráficos. Só que dava jeito, e isto também foi falado com alguns grupos, dava jeito que na representação gráfica, além de representar o count ou o gene ratio e o p adjust, dava jeito de representar também o fold enrichment, ou seja, a razão entre a frequência
do termo enriquecido na lista a dividir pela frequência desse termo enriquecido no background. Então, como é que é possível fazer o cálculo do fold enrichment? Aqui tenho que agradecer à Beatriz que me cedeu um código do ano passado, está a Beatriz Antunes, e que era mais simples do que o código que eu estava a fazer para calcular o fold enrichment, só que implica, tenho que instalar aqui mais duas packages. Portanto, para instalar esta package 12, que é uma package que é feita também pelos mesmos autores do Cluster Profiler, basta, portanto, devem fazer esta linha de código, BioCManager install 12, porque é uma package que tem no Bioconductor, e depois tem outra package que é o Deployer, ou DPLYR, que esta dá para instalar diretamente a partir do repositório de packages do R, que é o CRAN, e para isso podem utilizar simplesmente esta linha de comando, install.package e o nome da package. Depois de instalarem, para poder usar as packages, têm que fazer o comando library12 e library deployer. Depois, para calcular o fold enrichment, consegue-se fazer só nesta linha. Portanto, no fundo, vamos alterar aquilo que nós já tínhamos, o objeto de enriquecimento simplificado, que era o BP todos 3 simp, só que vamos, usando uma função do deployer, vamos mutar esse objeto, e o mutar aqui significa que vamos adicionar uma nova variável ao objeto, portanto, a função mutate vai operar sobre este objeto, o BP todos 3 simp, e vai criar uma nova variável, que é o fold enrichment, que é calculada por esta expressão, que é o parse ratio gene ratio, a dividir pelo parse ratio background ratio. Esta função parse ratio é da tal package 12 e vai converter aquelas razões que aparecem aqui como 5/23, com o formato de fração, vá lá, mas isto, na verdade, isto está armazenado como se fosse um string, ou seja, como se fosse um pedaço de texto. E ao usar o parse ratio, vamos converter isso num número decimal, e podemos fazer a razão entre os dois, que dá então o fold enrichment. Só para depois visualizarmos o resultado. Portanto, se eu fizer isto, e se for ao BP todos 3 simp, e agora produzir o simptado, portanto, tenho a variável tal como tinha anteriormente, mas agora no final já tenho uma coluna para o fold enrichment. Okay? Que já tem, por exemplo, aqui este primeiro termo aparece 22 vezes quase, não é? Aproximadamente é 22 vezes mais frequente na nossa lista do que é no background. Não é? Portanto, na lista são 10 em 23, no background são 290 em 14.672, portanto é 22 vezes mais alta esta frequência a comparar com esta. Pronto, agora que já temos o nosso fold enrichment, já é possível fazer os gráficos. Eu vou saltar aqui esta parte do meio para ver logo os gráficos. Os gráficos, uma representação que eu acho que consegue condensar muita informação na mesma representação gráfica e de uma forma legível, é este dot plot. Isto é uma função que já existe na package Cluster Profiler. Portanto, o argumento principal é o objeto de enriquecimento. Depois escolhemos o que é que vai aparecer no eixo do X. Eu escolhi aqui aparecer o fold enrichment. A cor das bolas, que é um dot plot, portanto são dots que aparecem. A cor dos dots ou bolas é o p-adjust, e o size, o tamanho da bola, vai ser o count. O count ou o gene ratio querem dizer a mesma coisa, só que o gene ratio aparece com de 0 a 1, não é? Porque é a frequência relativa, enquanto o count é a frequência absoluta. Peço para mostrar apenas os 20 termos mais enriquecidos, e aqui ele vai escolher os 20 termos mais enriquecidos de acordo com o p-adjust. Se eu fizer esta representação, ele vai criar um gráfico. Aqui vê-se um bocadinho pequeno, mas posso fazer o zoom. Cá está ele no zoom. Portanto, tenho aqui os 20 termos mais enriquecidos. No eixo do X, o fold enrichment. A cor tem a ver com o p-adjust e o tamanho dos dots tem a ver com o count. Portanto, aqui estamos a representar as três
grandezas que são, que nos permitem caracterizar um enriquecimento. É o count, ou o gene ratio, portanto, quantos genes é que estão envolvidos na lista em cada função. Temos o fold enrichment, que nos diz que quantas vezes mais frequente é este processo na nossa lista a comparar com o background, e temos o p-adjust, que é o valor estatístico da nossa confiança no enriquecimento, e como é um p-value ajustado, tanto significa que já foi corrigido, portanto já foi controlado o false discovery rate, e portanto temos uma noção de que usando estes termos temos um false discovery rate inferior, pelo menos inferior a 0.05, mas de acordo com o p-adjust pode ser eventualmente ainda a probabilidade de ser um falso positivo ainda menor. Portanto, aqui temos a informação básica num único gráfico. Como é que vocês tiram o gráfico do R? A maneira mais simples é vir aqui ao export, save as PDF, e eu vou pedir para, portanto, representar aqui como .plot, o nome do enriquecimento que eu tinha feito era o todos 3, não era? BP todos 3, qualquer coisa assim. Se eu fizer o save, depois posso ir aqui aos meus fecheiros, tenho que ir, ficou work aulas BE4, aparece bioquímica experimental 4. Isto ainda está na página de 2020, no tutorial BE4. E agora vamos ver se apareceu aqui .plot todos 3. Portanto, está aqui gravado um PDF, depois vocês podem introduzir no vosso documento final do artigo, se quiserem usar esta representação gráfica. O .plot não é a única representação gráfica, também tem o bar plot, que portanto, para usar é de forma muito semelhante. Agora, em vez de representar como dots, representam como barras. Aqui a única diferença é que só conseguimos representar duas coisas. Com a cor representamos, neste caso, o P ajustado, e no eixo do X temos o fold enrichment, ou podíamos ter o count ou o gene rate, como quisessem. Portanto, é outra opção, é uma questão, vá lá, de gosto, o que é que querem mostrar ou o que é que querem dar importância. Ok. Agora, neste caso, portanto, usando estas funções tal e qual como estão aqui, vamos estar a representar graficamente as 20, neste caso as 20 termos da Gene Ontology mais enriquecidos de acordo com o p-adjust, mas nada nos impede de querer representar não os 20 com o p-adjust mais baixo, que é a opção se calhar mais comum na literatura científica, mas podemos escolher aqueles que têm uma contagem mais elevada na nossa lista ou aqueles que têm um fold enrichment mais elevado na nossa lista. Porque nem sempre estas funções coincidem. Usualmente, o p-adjust tem uma mistura das duas coisas, de termos com um count muito elevado ou com um fold enrichment muito elevado, mas é muito difícil obter um termo que seja simultaneamente com um fold enrichment muito elevado e com um count muito elevado, porque pela natureza do fold enrichment é mais fácil ter um fold enrichment quando o count é mais baixo, por uma questão de números. Também é mais fácil ter um fold enrichment elevado quando é um termo que no background, ou seja, no genoma, tem uma frequência muito baixa. Portanto, podemos querer fazer nós o nosso próprio ordenamento da lista, e temos aqui 3 exemplos. Se eu quiser ordenar por p-adjust, posso usar aqui esta função order, que na prática a única coisa que me está a fazer é tentar ordenar os valores de p-adjust por ordem crescente, e depois estou a usar a ordem resultante para reordenar as linhas do meu objeto BP todos 3 5 tab, e reordeno aqui desta forma. Tenho aqui depois, se quiser ordenar pelo count, mas aqui quero fazer o order pelo decreasing, uma ordem decrescente, porque quero ficar no topo aqueles com um count mais elevado, ou pelo fold enrichment. E eu tenho aqui os exemplos, tenho que, se eu olhar para a ordenação pelo count, portanto temos aqui os primeiros
termos são os que têm um count mais elevado, mas se quiser o do fold enrichment, vou ter termos diferentes. Tenho aqui geralmente termos que têm associados um número menor de genes. Aqui ainda aparecia, porque isto ainda foi feito com, se correr isto outra vez, antes da... Por acaso ele não devia ter... Se eu fizer aqui... executar esta outra vez... estava a olhar para a variável errada. Portanto, é o BP todos 3, 5, tab, F. Portanto, aqui já não temos termos apenas com 2 genes enriquecidos. Mas pronto, e assim conseguem ter só os termos que quiserem no início. E se quiserem garantir que, por exemplo, no gráfico só usam estes termos, podem usar a função dropGo para eliminar os termos que não querem que apareçam no gráfico e depois ficam só com 20 termos e podem criá-los nesse termo. Até o que eu tenho aqui no complementos é uma coisa um bocadinho mais complexa, que é, imaginem que eu queria fazer o top 20, mas que nesse top 20 eu queria ter os 10 termos com mais fold enrichment e os 10 termos com mais count. Como é que eu faria isso? Portanto, criava uma lista. Portanto, tinha feito estas 3 variáveis, ou aqui só me interessava aquelas que estão ordenadas por count ou as que estão ordenadas por fold enrichment, e escolhia os IDs, portanto, os Go terms, a coluna ID é o que tem o Go, 2 pontos e depois o número, de 1 a 10 da variável que ordenou por count e os termos Go de 1 a 10 da variável que ordenou por F. Faça a união desses dois. Fica aqui com uma variável toKeep, que neste caso tem 19. Porquê é que tem 19? Porque havia um em comum, que estava simultaneamente no topo do fold enrichment e do count. Um dos tais termos raros que tem o valor elevado dos 2 parâmetros. E agora, se eu quero eliminar todos menos estes, então crio aqui uma nova variável toDrop, que vai ser esta função setDiff, que é uma operação de conjunto. O que me vai fazer é, eu tenho um conjunto que é o conjunto total de GoIDs que eu tinha na minha variável de enriquecimento, e eu vou escolher todos daqui que não estão neste outro vetor que é o toKeep. Portanto, este toDrop vai conter todos os GoIDs que não estão nesta lista selecionada dos 10 mais count e 10 mais frequency. Portanto, e agora posso usar este vetor toDrop com a função dropGo e vou eliminar da minha variável de enriquecimento, vou guardar com outro nome, os termos que não são os 10 mais com frequência, 10 mais com count ou 10 mais com fold enrichment. E depois posso também guardar no formato DataFrame para visualizar os dados num formato de DataFrame. Portanto, agora podia ver aqui quais eram os termos que tinham sobrevivido a este filtro. Obviamente podem fazer isto, em vez de ser com uma mistura de fold e count, podem simplesmente aqui no toKeep, podem usar apenas os count de 1 a 20, os que têm mais count de 1 a 20, fazem o toDrop para tirar esses da lista para eliminar, eliminam todos, exceto os que vocês querem, os que têm 1 a 20 no count ou 1 a 20 no fold enrichment, e depois ficam com o vosso objeto de enriquecimento, este que podem usar nas funções dos gráficos se quiserem. Sim? Por outro lado, se querem usar os dados finais para construir uma tabela para o artigo, podem, em vez de fazer um gráfico, podem gravar os dados num fecheiro CSV, e para isso usam CSV, comma separated values, para isso usam a função write.csv, e um dos objetos que são data frames, daqueles que já converteram para data frame, aqueles que nós usamos o nome underscore tab, e usam esse objeto e vão gravar num fecheiro, têm que ter aqui o nome do fecheiro em que querem gravar, e aqui o quote igual a false é para que não apareçam muitas aspas no fecheiro, porque o R muitas vezes coloca todos os strings dentro de aspas, e o row names igual a false é também para, se vocês forem ver aqui, ao tab,
este caractere que está aqui é o row name. Estes que estão aqui no topo são os names das colunas. E se eu não fizer row name igual a false, ele vai ter uma coluna extra que não vai ter cabeçalho, mas que tem estes row names, mas que são repetidos da coluna do ID. Portanto, não vale a pena pôr o row name. Portanto, isto dá um fecheiro CSV que vocês conseguem abrir no Excel. Houve umas colegas que usaram outra package que escreve um data frame diretamente para um fecheiro de Excel e então já está em Excel. Não sei exatamente como é que se chama a função, mas há uma função que também grava diretamente um data frame para um formato de Excel. Pronto, e era isto que queria mostrar com estes complementos. Fica a faltar ainda mais um complemento sobre a análise da interseção de dois enriquecimentos diferentes, mas a maioria dos grupos acabou por decidir analisar interseções. Como falámos nas aulas, há várias hipóteses, não há nenhuma que seja mais correta do que as outras, são diferentes perspectivas do mesmo problema. Portanto, quem analisar uma lista de uma interseção ou de alvos e reguladores, ou de alvos, reguladores e interatores, pode usar estes pedaços de código, por um lado, para introduzir o fold enrichment. Eu recomendo que retirem os termos que só têm um ou dois genes associados na lista, e depois de introduzirem o fold enrichment, conseguem fazer os gráficos dos dot plots ou os bar plots, e representando o fold enrichment numa das grandezas, e também conseguem gravar com um fecheiro de texto e abrir no Excel, e se quiserem ordenar por outro critério que não o padjust, podem usar aqui esta função order para reordenar os vossos termos e depois eliminar os termos que não interessam com o drop go, e então já podem representar ou no gráfico ou na tabela só os termos que nos interessam.